Célio Herculano. Talvez por esse nome você não identifique. O mamulengo das Alagoas. Ele foi preso nesta terça-feira suspeito de estuprar uma turista na Praia do Francês. Esse caso teria ocorrido em 2015. Nessa mesma época foi divulgado o retrato falado de um homem acusado da prática de estupro no município. A gente vai tentar entender o que é que está acontecendo sobre essa história e eu vou trazer agora então a Italine Marques ao vivo para que a Italine possa nos trazer informações. E o que eu quero saber, Italine, é o seguinte: a prisão do mamulengo pode ter relação com esse outro caso que estão aí com aquela foto do retrato falado de outra pessoa que também tem envolvimento naquela região, é isso mesmo? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco, ligadinhos aqui no Fique Alerta. Olha, essa pergunta que você fez, a polícia, que é o mais indicado, vai responder já já. O fato é que o mamulengo das Alagoas, como é popularmente conhecido aqui em Maceió, no estado todo e até no Brasil, porque ele já passou inclusive em reportagens a nível nacional, ele tem um histórico criminal, ele já respondia anteriormente por um crime também de estupro. Wilson, essa vítima que mora na região sudeste do país, a gente não vai dar muitos detalhes sobre ela, até para preservá-la. Ela afirma que sofreu esse estupro aqui em Alagoas, em Marechal Deodoro, na Praia do Francês, um pouco antes ali de 2015. O fato é que em 2015 ela viu uma reportagem a nível nacional com o mamulengo das Alagoas. E aí, de lá de onde ela mora, ela reconheceu e afirmou que sim, se tratava do agressor dela, do violentador, e por essa razão ela veio até Alagoas para prestar queixa, para reconhecê-lo. Ela teve aí essa oportunidade, esse contato em que ela foi preservada, né? Ele não conseguia vê-la, mas ela sim afirmou que foi estuprada por ele e por essa razão o caso andou, foi para a justiça. À época, a delegacia pediu a prisão preventiva dele, que só foi concedida agora. Wilson, sobre o assunto, a gente vai conversar com o delegado da Polícia Civil de Alagoas, doutor Tiago Prato, que hoje é titular da Delegacia de Roubos de Maceió, mas na época atuava na Delegacia de Marechal Deodoro, era o titular da DP de Marechal Deodoro e esteve à frente de todo esse inquérito e toda a investigação na época, por isso é a pessoa mais indicada para a gente conversar sobre essa história. Delegado, bom dia, seja bem-vindo ao Fique Alerta. Fala para a gente sobre esse trabalho, né? O que é que se sabe até o momento, por que ele foi preso agora, essa prisão preventiva só foi concedida agora e por quê? Bem-vindo. Boa tarde a todos. Sim, essa prisão preventiva foi decretada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marechal Deodoro, agora no mês de setembro de 2025. Esse artista de rua, ele foi filmado em uma reportagem nacional no ano de 2015 e quando então a vítima, que já havia sofrido esse crime, entrou em contato com a delegacia de Marechal Deodoro, na qual à época eu era titular, e informou que reconheceu o autor do crime de estupro e roubo que cometeu em seu desfavor, né, na Praia do Francês, naquelas imediações do Coqueiral, na televisão. Ela informou que ele se apresentou naquela reportagem como artista alagoano e ela disse ter a certeza de que ele era o autor desse crime. A partir daí, ela veio até Alagoas, né? Pedimos para que ela viesse até o estado, para que a gente tivesse uma convicção melhor do seu depoimento e de todas as circunstâncias. Quando então ela chegou a ficar praticamente lado a lado, né, com esse investigado, sem que ele a visse, né, mas ela pôde observar os jeitos dele, a fala, dentre outras características, e disse ter certeza de que ele seria o autor desse crime. A partir daí, todas essas evidências foram coletadas, né, foram reunidas no inquérito policial que foi apresentado à Justiça com um pedido de prisão preventiva, porém somente agora que foi decretado. E o que é que se sabe sobre ele? Ele já tem um antecedente criminal também nesse mesmo perfil, né? Isso, ele já foi ouvido em interrogatório, ainda na delegacia de Marechal Deodoro, quando negou as acusações. Ele informou, porém, que já respondeu a uma outra ação penal, também pelo crime de estupro. Não sabemos qual foi o desfecho nem quais foram as circunstâncias desse outro caso, uma vez que há sigilo absoluto, né, em casos como tal.
mas que esse outro caso teria acontecido aqui em Maceió e não no município de Marechal Deodoro. Agora, delegado, a gente que é leigo, né, que está de fora, a gente tem a impressão e o julgamento de que demorou muito para essa prisão preventiva sair, mas eu queria ouvir do senhor como que funciona, como que são esses trâmites, por que demorou tanto? Ou é o período normal mesmo? De fato, é uma ação penal que se alongou muito, né? Inclusive incorre aí o risco de ter a prescrição, né? Que é a perda do poder punitivo do Estado em decurso do tempo. Ao que se vê nos autos, ele não estava sendo encontrado, né, em nenhum endereço que a Justiça tinha acesso. Razão pela qual, né, esse processo foi se alongando, até que o próprio magistrado decretou a prisão preventiva justamente porque ele não estava sendo encontrado. Foi quando, então, na noite de ontem, numa ação do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, assim que tomaram conhecimento do mandado, fizeram esse cumprimento do mandado de prisão na residência do autor. O mesmo não ofereceu resistência e foi dito que ele estava sendo preso por uma acusação do crime de estupro e de roubo lá em Marechal Deodoro. E o que é que acontece com ele agora? Ele vai para o sistema prisional? Isso, ele vai ser apresentado ao juiz lá de Marechal Deodoro para audiência de custódia, né, quando então vai se verificar se ele vai se manter preso preventivamente ou se vai responder a essa ação penal em liberdade. Mas a partir de agora se inicia o contraditório e ampla defesa. Vale dizer, ele não está condenado no momento, né, ele é apenas um réu de uma ação penal, tem todo o direito de exercer a sua defesa e isso correrá na ação penal lá na 2ª Vara de Marechal Deodoro para que somente com a condenação e o trânsito em julgado ele venha a permanecer no sistema prisional. Delegado, à época, o que foi que essa moça, essa vítima, turista, né, que estava aqui em Alagoas, afirmou? O que é que aconteceu? Ela estava passeando, saiu sozinha, como que ela foi abordada, se teve violência, se ele estava armado? Ela é uma turista de um estado do Sudeste, do nosso país, e estava hospedada em um hotel lá na Praia do Francês. Quando então, no início da manhã, por volta das 6h30, foi fazer uma caminhada em direção ao leprosário. Quem conhece a Praia do Francês sabe que aquela região é uma região pouco habitada, não tem bares, não tem pessoas e, sobretudo, no início da manhã. Foi então nesse momento que ela foi abordada por um homem. Esse homem chegou violentando a mulher, segurando ela e iniciando aí os atos de abuso sexual, né? Incorrendo assim no crime contra a liberdade sexual da vítima. Na sequência, a vítima disse que entrou em luta corporal com o mesmo, segurou no pescoço do autor do crime, mesmo ele a ameaçando de morte, dizendo que era melhor ela não resistir e aceitar ter a relação sexual forçada, né, que ele estava ali praticando. E então ela conseguiu se desvencilhar desse agressor e saiu correndo. No momento ele pegou a bolsa dela, com um aparelho telefônico, dentre outros objetos pessoais, e se evadiu. Ela, na sequência, fez o boletim de ocorrência, se submeteu ao exame de corpo de delito, descreveu as características do autor, mas naquele momento ninguém sabia quem era, né? Somente posteriormente, né, como disse, ao ver a reportagem de repercussão nacional, que ela identificou aquele artista de rua como sendo o autor do crime por ela narrado anteriormente. E na época, agora o agressor, acho que eu posso afirmar assim, porque a prisão foi decretada, né, pela Justiça, ele afirma o quê? Ele diz que estava lá, ele residia lá em Marechal Deodoro na época? Não, de acordo com o depoimento que ele prestou anteriormente lá em Marechal Deodoro, ele não residia em Marechal Deodoro na época, porém alegou que fazia passeios de turismo para a Praia do Gunga. E acreditamos que numa dessas idas pode ser que ele tenha, né, cometido esse crime. Mas, como disse, é caso de investigação, né, a ação penal ainda está em curso, para que então ele possa exercer o seu contraditório e ampla defesa para somente ao final haver, né, o édito aí do Poder Judiciário sobre a condenação ou absolvição. Delegado, agora bem uma pergunta pessoal, tá? Uma dúvida particular. Trata-se de uma figura que tem antecedente criminal, já respondia na Justiça, um crime super grave. Por que assim ele não foi preso logo, né? Porque não era réu primário. Um crime gravíssimo, estupro. Então, assim, não é preso logo. Como que funciona? Por favor, explica pra gente. Humildemente eu pergunto, que é uma dúvida particular. Então, esse pedido de prisão foi feito em 2015. Porém, à época, em 2015, o magistrado não entendeu não estarem presentes todos os requisitos da prisão preventiva.
razão pela qual ele não concedeu naquele momento a prisão preventiva desse suspeito, né? Quando então o inquérito policial se concluiu, se iniciou uma ação penal, foi tramitando, ao longo do tempo ele não foi encontrado e aí por isso essa demora, né, reiterada, quando então o juiz decidiu decretar, olha, está muito tempo aqui essa ação penal em curso, ele não está sendo mais encontrado, vamos decretar a prisão preventiva para ver se a autoridade policial o encontra para que então corra a ação penal. E é o que aconteceu, né? O juiz decretou a prisão preventiva ainda neste mês de setembro e numa ação muito importante, né? O CMI fez a prisão na noite de ontem e agora ele vai para a audiência de custódia, quando então dará-se continuidade a essa ação penal. Delegado, um outro ponto importante que aí eu acho que é 100% utilidade pública. Neste caso específico, a vítima só conseguiu reconhecer esse agressor um tempo depois, né? Acho que até alguns anos depois, passou-se um tempinho considerável. E aí ela conseguiu formalizar a denúncia, vir para cá, reconhecê-lo e tudo bem, acabou andando na justiça. Mas, de forma geral, as vítimas desse tipo de crime, elas podem formalizar essa denúncia depois? Como que funciona? É válido da mesma maneira? Porque, em muitos casos, são como esse. Você não faz ideia de quem é o agressor, de onde ele mora, a pessoa que você encontrou ali na rua acidentalmente e acaba sendo violentada. Então, assim, tem prazo para formalizar essa denúncia? O indicado é que a vítima vá imediatamente para o Hospital da Mulher, onde tem a chamada RAVES, que é a Rede de Atenção a Vítimas de Violência Sexual. Lá existe uma equipe multiprofissional, inclusive com psicólogos, médicos, polícia civil, para fazer o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito, a coleta de material genético do autor. Isso é fundamental para a investigação e para a posterior condenação desse autor do crime de estupro, para que então, após esses cuidados iniciais, inclusive tratamento, né, preventivo para AIDS, dentre outras DSTs, então o que é super indicado é que a vítima vá até a RAVES, né, para que possa ter o acolhimento devido pela equipe multiprofissional que tem lá no Hospital da Mulher. Somente na sequência, né, que se inicia o inquérito policial e todas as evidências são coletadas. Lembrando que o autor de crime sexual, ele costuma reiterar suas condutas e por isso a importância de que toda vítima que venha a sofrer um crime bárbaro como esse, faça a denúncia para que outras mulheres não venham a ser também vitimizadas pelo mesmo agressor. Perfeito, obrigada, viu, amigo? Obrigada, Tiago Prado, delegado da Polícia Civil, que hoje é titular da Delegacia de Roubos de Maceió, mas à época investigou todo esse caso porque era titular da Delegacia de Marechal Deodoro. E exatamente o que ele falou, né, Wilson? Para que esse ciclo de violência, ciclo de maldade, de covardia possa ser encerrado. Agora, ele vai passar por audiência de custódia, né? A justiça vai decidir se ele vai ficar detido, se vai para o sistema prisional, se vai responder em liberdade, mas assim, já existia um antecedente. Agora essa moça afirma com muita veemência que sim, ele foi o agressor dela, então isso tudo deve ser levado em consideração, né? Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Muito bem, Thaline, muito obrigado. Agradeço ao delegado Tiago Prado também pelas informações e discorreu com detalhes como tudo isso aconteceu, inclusive o histórico, infelizmente, do mamulengo aí. Obrigado. E Thaline volta daqui a pouquinho. Uma pena porque ele até então foi um grande representante da cultura, da nossa cultura aqui, com a chamada dança da boneca e tudo mais, e foi uma referência durante muito tempo. Eu tive o prazer de conhecer e conversar muitas vezes e jamais imaginaria, né? Jamais imaginaria, né? Enfim. E outra coisa, uma coisa interessante que o próprio... Deixa eu até aproveitar, deixa eu trazer a Thaline, não sei se a gente consegue o sinal novamente aí, porque uma outra coisa, Thaline, deixa eu aproveitar que eu estou fazendo aqui agora umas reflexões, né, em relação ao mamulengo. O mamulengo foi candidato também. E para você ser candidato, estou falando que eu já fui candidato, inclusive sei, né, que você tem que apresentar os nada consta. A sua ficha corrida, se você tem antecedentes ou não. Então eu não consigo entender como é que ele foi candidato e em nenhum momento desse a polícia ou a justiça intercedeu para saber que ele tinha ali um mandado de prisão em aberto ou então qualquer outra situação complicada. Eu queria saber do delegado como é que funciona isso então, ou então não tinha até então essa ficha ainda, o condenando ou trazendo qualquer que seja ali alguma coisa que o desabonasse, Thaline. Muito bem pontuado, Wilson. Já vou passar a pergunta aqui para o delegado, para o doutor Tiago Prado. Delegado, Wilson fez uma reflexão no estúdio, se recordando, inclusive, de que o mamulengo foi candidato, se aventurou também na política. E o
Que já foi candidato também, já, enfim, exerceu o cargo público, o senhor que exerce é vereador por Maceió sabe que precisa se apresentar o nada consta, que é aquela documentação em que você mostra que não tem débito nenhum com a legislação, com o judiciário brasileiro estadual. Então, nesse caso específico, assim, o que é que o senhor acha que aconteceu? Porque ele tem esse antecedente criminal, assim, é porque não foi julgado, porque ainda estava em trânsito em julgado, como fala, como é que foi? Isso, pergunta muito importante, Wilson, para que a população possa ser melhor esclarecida. O nada consta hoje só pode conter condenações transitadas em julgado. Tanto aconteceu nesse caso, como também naquele caso recente de um professor que cometeu um crime de estupro aqui na nossa cidade e ele apresentou um nada consta na escola onde ele foi contratado. Por isso, há a necessidade de se modificar a legislação para que o estabelecimento, ou então a própria Justiça Eleitoral, como um caso citado, tenha conhecimento que ele responde a processo, ainda que não tenha sido condenado. Nesse caso, foi o que aconteceu. Ele respondia à ação penal, porém, como não tinha transitado em julgado essa ação penal que investiga o crime de estupro por ele praticado lá em Marechal Deodoro, ele apresentou um nada consta sem conter, né, nenhuma condenação por esse crime. Perfeito, delegado. Porque, Wilson, só para explicar para quem está em casa, o trânsito em julgado, né, é o veredito final, é tipo bater o martelo. Quando não tem mais para onde recorrer, você foi condenado. Mas até isso acontecer, a gente sabe que demora muitos anos. Por exemplo, nesse caso específico, qual o tempo que demorou para esse cara ser preso, né? Foi pedido lá atrás, agora 10 anos depois. Então, nesse período, muita coisa pode acontecer e essas pessoas, não estou falando dele especificamente, tá? Essas pessoas podem cometer muitos outros crimes e ficam aí em liberdade, tendo acesso à sociedade, enfim, contato com todos nós. Isso é muito perigoso, precisa ser revisto, né, de uma forma geral. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Perfeito, Italine, obrigado mais uma vez pelo esclarecimento sempre brilhante aí do delegado Dr. Tiago Prado. E como ele disse, como ele também, grande legislador que é, ele pede, inclusive, e solicita que até, enfim, modifiquem essa situação. Até porque você ser representante de uma população, você precisa ser impoluto, você precisa estar limpo em todos os sentidos. Ah, mas ele está respondendo, ainda não foi transitado de julgado. É o que diz a nossa legislação. Mas, para tal, deveria ter isenção total. Essa é a minha opinião, tenho certeza que é a opinião também do delegado e a opinião também da população de bem de todo o nosso estado de Alagoas. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Italine, obrigado, delegado, mais uma vez pelas informações, pelo trabalho. Vamos continuar acompanhando. É aquilo que eu continuo dizendo, o nosso Código Penal precisa ser rediscutido no Brasil inteiro para que a gente consiga sentir, as pessoas de bem consigam se sentir mais protegidas e para as pessoas que estão fora do contexto sentir o rigor da lei. É o que a gente espera. Vamos continuar acompanhando. É realmente uma decepção muito grande, né? E a gente fica sem acreditar de que realmente o Mamulengo das Alagoas, que tanto durante muito tempo, como eu estava comentando aqui, representou a nossa cultura, a nossa dança, né? O nosso gingado, com a dança da boneca, que fez muito sucesso no Brasil inteiro, e aqui não seria diferente. E, infelizmente, no final, uma história triste e complicada como essa, com duas situações de abuso contra a mulher. Uma pena.